Agora tem uma pergunta mais técnica pra gente caminhar profissionalmente também. O pessoal da sua produção aqui tá olhando 5 bravo horas aqui. Senão, falando. que é uma parte de... Isso que você falou que ia falar 20 minutos. Então, eu falei 20 minutos, não vai dar certo esse quadro. Você falou 20 minutos. Não, eu falei também? Meu Deus, lascou tudo. Não, você falou 20 minutos, eu falei 5 horas. Então... Mas, Carol, tem uma pergunta técnica, é o seguinte, juros altos. É ruim pro mercado, né? Pro pessoal de bolsa, pro trader é diferente. Eu queria saber a sua visão de juros altos por mais tempo, só que pros negócios é muito bom, porque você consegue comprar empresas com valuation mais descontado do que, teoricamente, a gente tinha há 2 anos atrás. Para Carol, muda alguma coisa esses 2 cenários? Porque você vai ganhar nas duas pontas, né? Sim. Mas queria que você falasse para o trader por que é bom, de repente, ter um cenário tão volátil assim, principalmente com essas eleições que a gente está vendo agora, e para o empresário também, por que é bom ter uma taxa de juros... Ruim para o empresário, desculpa, ter uma taxa de juros tão alta. Porque muita gente fala do mercado, que o mercado não gostou. Lula, inclusive, falou recentemente, o mercado tá nervosinho, fica não sei o quê. Nervoso à toa. Exatamente, à toa, o que é isso, meu? Mas por que é ruim? A gente só tá esperando aqui. Custa falar logo. Porque nas duas gente, nem para um lado nem para o outro. Não tô defendendo ninguém, mas custa falar logo. Quem que vai colocar ela para trabalhar? É só isso que a gente quer saber. Exato, porque a gente fica muito assim, né? Então, para os negócios, juros altos durante muito tempo, acaba sendo ruim, porque não estimula novas produções. Para você é boa como investidora, que você compra barato. Sim. E para o trader tem aquela parte que gera muita volatilidade, né? Na verdade, para todo mundo sempre tem como ganhar dinheiro com isso, né? Então, assim, igual a gente teve na pandemia, nem todos os setores foram prejudicados. A gente teve o agronegócio que explodiu. Aí você fala, mas eu não tenho uma cabeça de gado. A bolsa está aí para isso. Eu ganhei dinheiro com boi gordo, com milho e com soja. Aí. Então, ou seja, você pode ganhar dinheiro com qualquer cenário. Esse é o ponto. Então, é importante de você avaliar com taxa de juros alta, quem se beneficia com isso e quem se prejudica com isso. Legal. Então, assim, como você falou, no valuation você vai ter um desconto maior, né, por causa da taxa de juros, etc. A gente está falando do custo da oportunidade aqui também. Sim. Então, só que também tem um outro lado de falar, né, Denis? Porque o valuation, ultimamente, anda bem distorcido, né? Porque as pessoas não estão usando os números de fato para fazer valuation, né? No Shark, da cara que isso ia falar. Não, o Shark, algumas coisas que eu recebo é assim, eu quero R$1 milhão por 2%. Tá, e quanto fatura a tua empresa, né? Porque daí você fala assim, o cara deve faturar muito, né? Aí, não, R$2 mil. Eu falo, que conta é essa que você fez? Ele falou, não, é porque esse é o percentual que eu tô disposto a oferecer. Tipo, a conta do valuation ultimamente é o quanto eu estou disposto a oferecer e quanto de dinheiro eu preciso para o marketing. Eu falei, então, não funciona assim. Valuation, geralmente, a gente faz em cima de faturamento, EBITDA, aí você multiplica para os anos e você desconta e traz para o presente e daí você chega num valor. E quando você chega nesse valor, é o valor que a gente paga. Então, ou seja... E daí, obviamente, dependendo de qual setor, segmento que você tá, tem os múltiplos, né? Então, assim, por exemplo, educação, teve hora que era 3, tem hora que é 10. Tecnologia vai para 10, 15, já chegou a 20 os múltiplos. Então, ou seja, depende muito do setor, do segmento que você tá. Então, por isso, assim, não diretamente para as empresas que eu compro, a taxa de juros impacta, tá? Porque não é a ferro e fogo nesse valuation. Adoraria que fosse, porque daí eu daria comprando com desconto, mas não é. Então, ou seja... Porque você vai na esperança, você, às vezes comprou muito mais o negócio e o empreendedor também, né? Sim. É muito doido isso. Então, o valuation muito feito, assim, principalmente para esse dia a dia, ele é muito baseado em qual é o retorno da última linha, né? Então, tipo, eu tô colocando R$1 milhão, qual é o tempo de payback que eu vou ter disso e não leva tão em consideração, infelizmente. Infelizmente, entendi. Então, para Carol investidora não mudou muita coisa. Porém, para o empresário, sim. Para quem vai vender teu negócio, etc., é importante... estar atento a isso. Legal. Então, porque pode ser um bom ou um mau momento para você vender o teu negócio, se você vai vender para um fundo. Por isso que é importante você procurar sempre um especialista para te ajudar a fazer o valuation, para entender qual é o melhor cenário. Tem momento certo para fazer IPO, por exemplo, que a bolsa está mais aquecida. Então, tem momento que a bolsa não está e que as pessoas estão muito inseguras, e daí você vai ter menos liquidez e menos volume de negócios. Obviamente, o teu IPO tende a passar por mais perrengue, né? Tem mais dificuldade de atrair, mesmo sendo um bom negócio, você vai vender mais barato do que você poderia. Então, nesse caso, eu acho que é da taxa de juros. Agora, pro lado da bolsa, eu fico impressionada, porque assim, gente, quando que a taxa de juros no Brasil foi baixa, né? Só durante a pandemia. Muito pouco tempo. Que caiu para 2% e que daí um monte de gente aproveitou, etc. Mas a gente tá mais do que acostumado a uma taxa de juros alta aqui no nosso país. E é uma realidade, né? Então, assim, bom, obviamente que não. A gente gostaria de uma taxa muito mais controlada do que a gente tem.
né? Então, essa eu acho que é a realidade que a gente está vivendo hoje. Eu acho que para a Bolsa, principalmente, eu não acho que a gente vai passar muito perrengue em relação a isso. Por quê? Porque quando teve uma queda brusca da taxa de juros, a gente também teve uma entrada muito grande de investidores. E o investidor, ele não volta atrás. É igual uma mente que se expande, ela nunca mais retrai. Então, ou seja, quando você aprende a tomar risco, você não volta a ser conservador. Então, ou seja, você aprende a colocar uma parte do seu dinheiro em risco. Então, eu acho que aumentou o número de investidores na Bolsa, a gente não vai ter um efeito manada de saída da Bolsa por causa da taxa de juros, apesar do mercado sempre sentir um pouco, que tem daí uma preferência por renda fixa, principalmente do novo dinheiro que vem de fora, que daí vai preferir a renda fixa do que a renda variável, porque obviamente eles querem ganhar com menos risco possível, né? E no momento que nós estamos, é difícil de falar alguma coisa, né? Muito difícil. Porque o primeiro semestre pra gente vai ser uma bola de cristal, né? Isso. Cara... Não, até sair as equipes econômicas... Quer dizer, ninguém tem uma bola de cristal, né? Exato. Vai ser uma surpresa. Mas vai ser isso. Exato. Vai ser como se fosse, se a gente tivesse bola de cristal e vai ser totalmente loucura, porque a gente também tem uma turbulência no governo do Bolsonaro, que o pessoal esquece, que foi a iniciação ali, falou o nome de todo mundo e começou troca daqui, troca dali, troca daqui. Então isso pode acontecer também ainda. Mesmo que fale qualquer coisa, agora... ainda pode chegar nos primeiros meses, ter uma multa troca que a gente não tem ideia. Então, e expectativa, inclusive vários analistas aqui, né, parceiros nossos, inclusive, falando, entrevistei, por exemplo, o Beto da Empíricos e tudo mais, falando, cara, em qualquer cenário a Bolsa sobe. E todo daí, mundo tá acreditando nisso. E não foi o que aconteceu em seguida, quer dizer, subiu, porém a fala do Lula não estava colaborando, né? Então daí, pô, tinha tudo para subir, para continuar subindo. Porque eram dois candidatos já conhecidos. Então, ou seja, o que assusta o mercado é o fato de algo inesperado. Tá aqui e pra cá o negócio. Exato. Se, por exemplo, o Bolsonaro tivesse, sei lá, com 70%, 80% da intenção de voto e ele perdesse, daí a Bolsa provavelmente ia reagir. Não que ela prefere... Não, ela ia reagir negativamente porque criou-se um cenário para ele. Sim. E não foi o que aconteceu. Então, durante toda a eleição, a gente teve uma disputa muito acirrada. Então, já era esperado pelo mercado que um dos dois ali tinha, né, a chance de ganhar. Então, todo mundo se preparou. Ó, se ganhar, vamos fazer isso. Se perder, vai fazer isso. E aí, assim vai. Agora, o que eu ando bem assustada é que o empresário está muito machucado. O empresário brasileiro está muito desesperado, né? Então, assim, a fala é de vamos cortar gastos, vamos mandar embora, vamos diminuir o budget para o ano que vem. E lembrando que o mercado reage algo mais importante, inclusive, do que a preocupação em relação à alta taxa de juros, é a confiança do consumidor. Se as pessoas ficam em pânico e as pessoas entendem que elas podem não ter emprego amanhã, elas não gastam dinheiro. E elas começam a segurar dinheiro. E se elas começam a segurar dinheiro, trava qualquer economia. Então, assim, eu acho que a preocupação nesse momento é se a gente vai ter aí uma luz no final do túnel, para que as pessoas sintam segurança de continuar contratando, aumentar o budget para o ano que vem de investimentos, que era o que estava trazendo. Então, não sei se as pessoas gostam ou não do Guedes, mas ele estava fazendo um bom trabalho. Porque estava fazendo rodar. Isso traz uma tranquilidade para o empresário e traz uma tranquilidade para o investidor, que planeja os outros anos falando, cara, ano que vem eu vou aumentar o budget, porque a pandemia a gente passou, não ileso, mas a gente passou muito bem. Em relação ao mundo todo, a gente passou muito bem. Então, dá para eu colocar mais dinheiro o ano que vem, dá para eu contratar mais gente, dá para eu fazer um plano. Quando vem uma situação totalmente contrária e a fala não condiz com o que era a expectativa das eleições, todo mundo entra em pânico, corta gasto, corta budget e a economia trava. E as suas crianças estão preocupadas nesse momento? Todo mundo eu senti essa preocupação em relação ao mercado como um todo. Então, eu converso muito, como falei, com PMEs, né? Então, pequenas e médias empresas. E quem faz girar o negócio também. E aqui, gente, a gente tá falando 99% do nosso país, sabe? Fala muito de startup, mas quem mantém o país é PME. E daí você pega os grandes empresários, tá todo mundo... Não, primeiro semestre eu vou sentir. Então, o que ia gastar no primeiro semestre já começou a dar uma segurada. E ainda a gente tem só férias agora, né? Porque é Copa e Natal. Férias. Esse sentimento de insegurança é muito ruim. É muito ruim, né? E teve algumas iniciativas que não condizem, né? Tava todo mundo preocupado. Pô, se a gente, né... Muito se falava assim, vai virar uma Venezuela, você vai fazer isso, né? Aí, pô, primeira reunião tem que ser na Argentina. Não, gente, vamos fazer algumas coisas aqui primeiro. Então ou seja, essa comunicação com o mercado, pra mim, assim, ela tá muito confusa e não tá ajudando, principalmente o empresário, o pequeno empresário, o médio empresário, que tá muito preocupado e que precisa expandir seus negócios. E se todo mundo começa a segurar dinheiro, não tem caminho que volte, né? E é muito mais fácil você segurar do que você gastar. Muito. Então, ou seja... Muito mais fácil, porque é o que você tem, né?
Aí você fala, vou Todo segurar mundo isso quer aqui. proteger, né? Exato. Você vai falar assim, cara... Cada um com o seu, bota na parede aqui e fala, se vira, se A vier, pergunta meu que eu não mais entra. recebia era se eu ia sair do país, se eu tava colocando Caraca, dinheiro em sério? dólar. Mas, porra, todo dia, assim. Então, assim, e aí que tá, não, gente, eu acredito no país. Eu acho que a gente tá no melhor lugar para empreender. Eu acredito muito que tem muitas oportunidades aqui de crescer. Não tô incentivando ninguém a ir embora do país. Mas, por exemplo, quando a gente fala de investimentos, grandes empresários têm dinheiro em dólar. Inclusive, uma famosa educadora financeira comentou uma gafe, né, no passado aí, falando que, pô, que o nosso querido ministro da Economia tava manipulando o dólar porque ele tinha dinheiro lá fora. Não, gente, vai estudar. Vai. Pelo amor de Deus. Vai estudar. Porque esses caras atingem muita gente. Isso é tem que ter normal. Todo responsabilidade de grande falar. empresário tem dinheiro numa moeda forte. O dólar é uma moeda forte. É simples assim. Tão simples quanto isso. Não, mas é igual o ouro. Então, tipo, cara, se quer proteger o capital, você acaba colocando em alguma coisa que tenha menos volatilidade, como é o nosso país. E mais história também, né? Tem Olha o que aconteceu histórico. com o patrimônio em real. Pô, Isso aí. o real desvalorizando, o teu patrimônio também está desvalorizando perante o dólar. Muito. Então, se você quiser, tipo, amanhã comprar uma casa nos Estados Unidos, você precisa de mais dinheiro, porque o real vale menos. Simples, Muito essa lógica menos, que o né? empresário fala. Exato. E tem que ter também, para diversificação, inclusive geográfica hoje em dia, né? Com essa questão da Rússia e Ucrânia, o negócio está fora do radar dos investidores, que a gente sempre falava aqui na EQI, por exemplo, mas precisa ter por conta de risco geográfico. Se der uma merda como deu lá na Ucrânia, a gente tem um dinheiro lá fora. Inclusive, você já matou uma pergunta que eu ia fazer agora para a gente finalizar, senão o pessoal vai matar o pai aqui. O primeiro é que, de fato, a Carol é empreendedora. Então, você acha que o país ainda acredita muito no país. Segunda, essa parte de ganhar em dólar, na Atom agora dá também, né? Para a gente fazer isso aí e para você falar um pouquinho do futuro da Atom. E a Carol hoje, que a Carol também é uma empresa. Você. Então clica aqui no link da descrição para conferir o episódio completo do Faria Lima Leite Show, que é um novo programa da Monet em parceria com a EQI Investimentos.